Mas agora que eu estou chegando no estande da professora e palestrante Andréia Aguilar, porque nós vamos falar sobre previdência social e também sobre a área rural. Boa tarde, Andréia. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde. Linda você, Paty. Muito obrigada. Um prazer te receber aqui. Vamos conversar um pouquinho, então? Bora, vamos conversar um pouquinho. E maravilhosa é você e bonito sou seus olhos. Maravilhosa. Me conta uma coisa. Muito obrigada, né, por nos receber aqui no seu espaço. Um espaço, gente, ó, você que ainda não veio no Show Rural, puder vir, vem aqui no Show Rural e passa aqui no espaço da Super Andréia Aguilar, que eu tenho certeza que vocês vão amar o estande também. E se você tiver dúvidas, né, previdência social, enfim, pode passar por aqui que eu tenho certeza que ela vai te ajudar e muito. Bora bater um papo? Vamos. Então agora. vamos lá. Vamos sim. Licença, minha linda. Então vamos começar falando sobre previdência social e a área rural. Hoje, o que mais pega, Andréia, é a falta de informação, orientação, política pública. Como que você vê esse cenário? Na verdade, hoje muita informação chega para muita gente. Mas o que acontece? As pessoas vão se preocupar com a aposentadoria que horas? Em que momento que ela vai? Quando ela está próxima da idade ali de se aposentar ou precisou de algum benefício por incapacidade. Aí é onde ela vai, poxa vida, eu preciso saber isso. Porque geralmente a pessoa não vai atrás disso antes. Falta orientação e falta um pouco de busca também das pessoas se organizarem na vida para estar preparada, né, para poder organizar a vida previdenciária dela, né, a aposentadoria. Com certeza, porque muitas pessoas que vivem na área urbana, parece que essa questão de aposentadoria, INSS, tudo, já vem meio que no automático. Mas para quem vive na área rural, isso não é tão automático assim, então tem que buscar a informação e a informação correta, né? A informação que chega até você, que você possa usufruir dessa informação. Hoje em dia, por exemplo, os jovens, né, que estão na área rural, que estão nos assistindo, o que a gente está pecando em relação aos jovens aí, que eles já poderiam estar fazendo para garantir a aposentadoria? Nós tivemos aí uma reforma na Previdência em 2019, em que pouca gente mesmo sabe que é possível a pessoa se aposentar no meio rural por tempo de contribuição com 30 anos de contribuição, mas tem que recolher o INSS. Ele pode efetuar o pagamento no Código de Segurado Especial facultativo e se aposentar com 30 anos de contribuição, homem ou mulher. Mas quem sabe isso? Ninguém sabe. Quem divulga isso? Ninguém divulga. Olha lá, então aqui nós já estamos divulgando. Você que é jovem, está na área rural, então agora você já sabe, vai procurar os seus direitos para que você também tenha a sua contribuição. Quais são os benefícios para quem está na área rural de contribuir com o INSS? Na verdade, muita gente ainda imagina e muita gente se aposenta apenas com as notas mesmo, tá? Mas tem que se enquadrar como segurado especial, o pequeno agricultor, entende? Então, se a produção é muito alta, se a pessoa tem uma terra muito grande, tem maquinário, isso pode, não que vá, mas pode ser um empecilho, porque a INSS vai negar e a pessoa tem que buscar o benefício na justiça. E nem sempre vai conseguir, porque realmente, às vezes, a produção ou tem alguma renda fora daquela propriedade rural que descaracteriza o regime de economia familiar, o labor rural, porque a pessoa que se aposenta só com as notas, vamos falar o português claro ali, são aquelas pessoas que realmente sobrevivem da agricultura, o regime de economia familiar, que não pode ser uma produção tão alta, porque a legislação, o legislador pretendeu o que com isso? Que o trabalhador, o pequeno agricultor, não sobra para ele pagar o INSS, ele pode se aposentar com as notas, mas quando tem uma produção maior, ele deve pagar sim o INSS. E o benefício é aquele que se garante, né? Chegou à idade, precisou de um benefício, ele tem aquele direito com certeza assegurado, garantido, o INSS não vai negar nada para esse trabalhador que fez as contribuições. Verificou e apontou um déficit bilionário, um chamado rombo que caiu na conta do trabalhador rural. Que história é essa? Conta pra gente. Pois é, isso é que atribuem ao trabalhador rural essa culpa desse rombo, mas que na realidade não é dele. E sim a falta de informação justamente sobre essas situações, porque ele já virou um costume. Isso no meio rural, quando você conversa com um agricultor, ele já tem na mente dele que ele vai se aposentar só com as notas, mas será que ele se enquadra como pequeno agricultor mesmo? Como segurado especial? Então, muitas vezes, na via administrativa ele não consegue, vai para a justiça, consegue, e pode ser que ele tenha até mais do que tem uma produção mais alta, mas ele tem que fazer prova de que ele é um pequeno agricultor, sabe? Então, o rombo não é
por culpa do próprio agricultor, mas por falta das informações, porque muitos hoje têm condições de pagar o INSS e também estar contribuindo, mas se o governo faz esse tipo de orientação, de que ele pode pagar, para aumentar também esse recolhimento para o rural, para o meio rural, essa arrecadação que vem, não tem política pública para isso. Nós não temos, infelizmente. É só o disque-disque, né? E disque-me disque, que acho que é o termo certo de falar, e as pessoas realmente não buscam isso e não fazem as contribuições, daí depois colocam a culpa no trabalhador rural, sendo que não é dele. Se ele tiver orientação, tenho certeza que muitos podem e vão começar a pagar. André, e qual que é o papel, por exemplo, do poder público, dos sindicatos rurais, né? Nessa questão de orientação aos nossos trabalhadores rurais? Pois é, eu vejo que essa é a saída. Tanto o poder público quanto os sindicatos, a FAEP, que tem uma força muito grande junto aos agricultores, trazer esse tipo de informação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A própria mídia também pode falar sobre isso, né? Quantos profissionais têm capacidade e estão dentro dos próprios sindicatos, estão junto a lideranças que podem também trabalhar isso e também ter arrecadação por parte do trabalhador rural. E às vezes a contribuição é mínima, não vai desfalcar o trabalhador e vai garantir a ele, ao próprio poder público, esse caixa forte para essa conta bater no final. Não ficar esse rombo como querem atribuir ao trabalhador rural, sabe? E a gente observa, assim, a Andréia, gente, ela é palestrante, ela é professora, ela tira dúvidas do pessoal, né? É um trabalho bem gostoso, porque você ajuda muitas pessoas, né, Andréia? Sim, eu falo até para os meus colegas, quem trabalha com isso e quem a gente tem uma obrigação, todos nós podemos ser luz aqui, e todos nós somos luz, só que a gente tem que saber o nosso papel. Então, quando você passa uma informação a alguém, quando você presta algo de bom a alguém, você está servindo, você está a serviço. E isso é o ideal de todos nós temos que ser sal e luz no mundo, né? Como isso é bíblico e é realmente isso que tem que ser. Então, por que não ajudar? Então, cada um de nós pode levar informação, ajudar e orientar as pessoas para que depois, lá no futuro, elas não sofrem, não padeçam com uma falta de informação que poderia ter ajudado para a velhice, né? Ou para a idade ali avançada, ela ter um suporte, uma renda para sobreviver. Com certeza. E aqui no Show Rural, a André também tá com isso. Ela tá dando orientações, ela tá ajudando as pessoas também, viu? Tem um podcast também, vai entrevistar muitas pessoas ao longo dessa semana também por aqui. Você pode acompanhar também, viu, gente? Bom, André, daqui a pouquinho eu volto pra gente conversar um pouquinho mais aí sobre a questão da Previdência Social, né? E a questão dos deficientes na área rural. Se aposenta, não se aposenta, por idade, como que funciona? Muitas pessoas têm ou sofreram ao longo da vida algum tipo de limitação, né? Que agora são pessoas com algum tipo de deficiência aí. O que acontece, né? Perante a lei, o que fazer? André vai esclarecer tudinho pra gente, viu, pessoal? Daqui a pouco a gente volta com uma entrevista mais empolgante ainda. Ó, agora a gente vai pro intervalo bem rapidinho aqui no Vitrine Revista. Na volta nós vamos falar sobre as flores. Sim, as flores, show à parte, inclusive, né, André? As flores aqui no Show Rural. Aí, quem não visitou ainda, gente, por favor, venha pro Show Rural. Vocês não podem perder isso. Gente do mundo inteiro aqui. É maravilhoso isso aqui. A gente tem que se orgulhar, né? Isso. É a vitrine do agronegócio dentro do Vitrine Revista. Nós voltamos já já.